Oi, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto que me deixou meio preocupado hoje. Eu estava conversando com uma pessoa que segue a minha página no Facebook e eu comecei a pensar sobre o assunto e percebi que várias pessoas têm esse problema, mas acham que tá tudo bem e que não vai influenciar a vida delas. E esse assunto é sobre o descaso da língua portuguesa. Por que eu vou falar sobre isso? Várias pessoas falam que querem aprender inglês, querem aprender espanhol, querem aprender russo, japonês, indiferente da língua que querem aprender, mas elas se esquecem do foco na própria língua. Muitas pessoas falam assim, não, mas eu consigo me comunicar com qualquer pessoa em português. Isso é verdade. A minha filha tem 9 anos e ela consegue se comunicar com qualquer pessoa em português. Isso não significa que ela vai começar a trabalhar na IBM amanhã. Meu filho tem 6 anos, ele consegue se comunicar em português, só que ele comete muitos erros de português, ele usa palavras em inglês enquanto ele fala português. Isso não significa que ele vai conseguir se dar bem numa escola que fala só português, certo? Então, o fato de você conseguir se comunicar em uma língua não basicamente te dá o direito de abandonar aquela língua. Aí as pessoas falam, mas eu preciso aprender inglês porque é o inglês que preciso para o mercado de trabalho. Tudo bem, concordo, isso é verdade. Você precisa do inglês, precisa do espanhol, precisa de alguma outra língua. Mas, como você vai passar na entrevista? Como que você vai escrever o seu currículo? Você vai colocar no seu currículo fluente em inglês, fluente em espanhol, básico em alemão, básico em japonês. Aí o Microsoft Word vai te dizer o que está errado. Você corrige, certo? Outra pessoa vai ler o seu currículo e vai corrigir os erros de português para você. Aí você entrega o seu currículo e vai para uma entrevista. Você senta diante do entrevistador, aí a pessoa vai falar assim para você: me fala sobre você. Aí você fala assim, quando nós era criança pequena lá em Barbacena, sua entrevista acaba naquela hora. Se você não sabe se comunicar em português, sua entrevista acabou. Não interessa se você consegue escrever um livro em inglês. Se você não sabe se comunicar em português, você não vai conseguir aquele trabalho. Ponto final. Simples. Você quer fazer uma faculdade, você quer ir para fora estudar, sei lá, fazer um mestrado em alguma coisa. Você tem que ir para a faculdade primeiro no Brasil, certo? Como você vai passar no vestibular? Como você vai escrever uma redação? Ah, a gente fomos no mercado ontem. E aí? Vai escrever exame com S? Exame com Z? Casa com Z? Como que vai ficar? Você acha que vai passar no teste? Se você não entra na faculdade, não interessa se você fala inglês ou não. Se você não consegue passar na entrevista para o emprego, não interessa se você fala inglês ou não. Então, essa manutenção da língua portuguesa tem que existir. De maneira alguma eu estou falando que você tem que se tornar um especialista na língua portuguesa. Eu não sou especialista, entendeu? Ainda cometo erros, esqueço acento, de vez ou outra, de vez em quando eu erro como se escreve uma palavra, mas se eu precisar sentar e escrever um texto em português para colocar na internet, eu não vou ter problema com isso. Se eu tiver que escrever uma redação sobre algum problema internacional, eu não vou ter problema com isso, certo? Agora, se você não consegue escrever uma frase em português sem ter 2, 3 erros de português, de gramática nessa frase, aí realmente cria um problema, certo? Eu entendo que a língua portuguesa não é fácil, tem muitas dificuldades, principalmente porque a gente não prestou atenção quando a gente estudou na escola, porque a gente consegue falar, certo? Vocês estão me entendendo? Logo, você não precisa estudar a língua. Errado. Você precisa estudar a língua, você precisa entender como sua língua funciona, certo? Quando eu comecei a ensinar português como uma língua estrangeira para americanos, eu comecei a entender a dificuldade que as pessoas têm em aprender o português. Então é difícil.
Eu concordo com isso. Mas isso não te dá o direito de você simplesmente avacalhar a língua quando você fala, quando você escreve, e esperar que esteja tudo bem, certo? Agora, se você quer sair do Brasil, quer mudar para a Alemanha, quer mudar para o Japão, quer mudar para a Rússia, e nunca mais vai usar o português, não vai estudar, não vai trabalhar, não vai fazer mais nada com a língua portuguesa, tudo bem. Te dou uma colher de chá. É uma decisão sua. Mas se você ainda tem que trabalhar no Brasil, se você ainda tem que estudar no Brasil, e você não consegue se comunicar em português, se você não consegue escrever em português, você está cometendo um grande erro. Porque você não tem aquela ponte que te liga a uma oportunidade de emprego melhor. Porque afinal, aprender uma língua estrangeira é para isso, para melhorar a sua vida estudantil, para melhorar a sua vida profissional, certo? Para conseguir crescer na vida. Se você não tem o primeiro degrau da escada, como você vai subir o resto da escada? Não faz sentido, certo? Eu me lembro quando eu servi uma missão, eu fui missionário, eu fui chamado para servir em inglês, certo? Então eu realmente abandonei o português. Abandonei o português. Quando eu comecei o meu treinamento, e por grande parte da minha missão, eu me negava a usar o português. Eu lia as minhas escrituras em inglês, eu escrevia minhas anotações em inglês, eu falava em inglês, eu fazia perguntas em inglês, eu escrevia no meu diário em inglês. Tudo era em inglês. Por quê? Porque eu ia usar a língua inglesa. Eu não tinha motivos para fazer nada em português. A não ser que eu realmente precisasse falar alguma coisa e eu sabia que a pessoa falava português e eu não estava conseguindo me comunicar. Mas depois de um certo ponto, depois de uns 3, 4 meses, eu não tinha mais problema em me comunicar com inglês. Por quê? Porque eu não estava usando português para nada. Aí é outro fator, certo? Mas mesmo naquele ponto, se eu precisasse ensinar alguma coisa em português, eu saberia como. Eu poderia ler minhas escrituras em português e entender elas. Eu poderia escrever sobre o que eu li. Eu poderia falar sobre o que eu li sem criar um choque com meus erros de gramática. Entendeu? Então, esse é o ponto em que você tem que ver realmente qual é o próximo passo na minha vida educacional, na minha vida profissional. Se eu não consigo me comunicar em português, esse é o meu primeiro passo, eu tenho que melhorar o português, certo? Então, se você tem esse problema, não tenta tampar o sol com a peneira dizendo, não, todo mundo me entende, eu entendo todo mundo, tá bom. Não. Tem que ler mais, tem que escrever mais, tem que fazer com que a língua portuguesa se torne algo mais fácil de usar na sua vida. Entendeu? Que você tem um nível de linguagem mais alto. Quando você estiver escrevendo na internet, tenta evitar essas abreviações idiotas que todo mundo usa. Tenta usar pontuação. Onde tem ponto, põe ponto. Onde tem vírgula, põe vírgula. Onde tem acento, põe acento. Entendeu? Eu sei que às vezes alguns computadores não têm os acentos no teclado. Tudo bem, é outra coisa. Mas se tenha essa facilidade, usa. Para você não se acostumar com a soletrar palavras erradas. Não se acostumar a usar acentos errados. Entendeu? E outra coisa, quando alguém falar pra você, olha, você escreveu isso errado, se busque saber você pode me dizer o que está errado? Como que eu posso arrumar isso? Seja humilde nesse ponto. Eu fui corrigido em português há algumas semanas atrás, entendeu? Na página do Facebook. Porque eu podia jurar que a palavra poliglotas tinha acento. Não tem. Não tem. Aprendi mais uma, entendeu? Então, a cada dia a gente pode melhorar em alguma coisa. Principalmente depois de um certo tempo que você começa a usar mais línguas estrangeiras do que o português, algumas palavras vão fugir da sua mente, algumas regras de acento, coisas assim, você vai esquecer. Isso é um fato, entendeu? Mas esse não é o problema. O problema é você escrever a experiência com S. Não dá. Entendeu? Se você não consegue escrever coisas básicas sem cometer um erro em português, isso está errado. Você quer ter um trabalho melhor? Fala a sua língua melhor. Se você quer estudar numa escola boa,
Quer passar no vestibular? Você vai ter que escrever em português melhor. Então, todos esses detalhes têm que ser aprimorados na sua língua. Caso contrário, não vai interessar você falar inglês fluente, não vai importar que você fale francês fluente, mesmo que você fale polonês fluente, não vai fazer a menor diferença, certo? Então, se você está no Brasil, busque melhorar no que vai te ajudar ali também. Se você faz aula de inglês todos os dias, por que não ler um bom livro em português por 15 minutos por dia? Você pode ler os tradicionais como Camões, sei lá, você pode... Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu sei que o livro é meio estranho, mas... Lê isso. Paulo Coelho. Eu adoro os livros do Paulo Coelho. Leia um livro do Paulo Coelho. Ou pelo menos pegue uma revista, um jornal. Leia alguma coisa que vai enriquecer o seu vocabulário, que vai ajudar você a se comunicar melhor em português. Entendeu? Porque você precisa desse passo, desse primeiro passo. Você não vai conseguir subir uma escada se você não consegue usar o primeiro degrau, certo? Então, não se esconda atrás disso. Busquem formas de melhorar a sua própria língua antes de você querer aprender uma outra língua. É um fato de que quando você estuda línguas estrangeiras, você melhora a sua língua também. Mas não quando se trata de como soletrar palavras, como usar gramática. Mas, por exemplo, quando eu comecei a estudar inglês, e japonês e outras línguas, eu comecei a entender melhor o que era um verbo, o que era um adjetivo, o que era um pronome, o que era uma preposição, sintaxe, morfologia, fonética. Essas coisas ajudam a entender como a sua língua materna funciona. Mas saber soletrar palavras em russo não te ajuda em português. Saber como escrever uma frase em alemão não te ajuda em português. Certo? A não ser que você compare as duas gramáticas. Porque geralmente você tem uma explicação de um ponto gramatical em português e depois eles mostram como isso funciona numa outra língua. Isso realmente ajuda. Mas, fora isso, você tem que estudar a língua como ela é, ou ler mais, ouvir até programas de TV, um programa de rádio que tenha um conteúdo, entendeu? Não vai adiantar você ligar a TV e assistir o programa do Faustão e esperar que você vai aprender, melhorar a sua comunicação em português assistindo isso, certo? Então, você não precisa se tornar o professor Pasquale da vida, mas melhore a sua forma de falar, a sua forma de se expressar, diminuindo os erros que você comete na sua língua materna. Tá bom? É isso. Se vocês têm alguma pergunta, algum comentário sobre isso, deixem aqui, coloquem na página do Facebook. Se vocês querem alguma dica de como melhorar a língua portuguesa, ou como associar o estudo da língua portuguesa com o estudo de outras línguas, pode mandar suas perguntas. Eu deixo algumas indicações para vocês, tá bom? No demais, é isso, tá bom? Não deixem a língua portuguesa de lado, vocês precisam dela, pelo menos nos primeiros estágios. Se vocês querem sair do país, tudo bem, mas nesse momento vocês precisam dela, tá bom? Então, vejo vocês na próxima.